Cósmico Namastê, pessoal. Pessoal da TV São Tomé das Letras, pessoal lá do Rio de Janeiro, da GUBEF, pessoal que me vê no YouTube, é um prazer estar aqui com todos vocês. E eu vou responder, né, sempre procurando responder o que os ouvintes acham, o que as pessoas me comentam, né. Eu tenho um tema interessante, né, aliás, um tema recorrente, é um tema que vem toda hora para mim. Eu resolvi, de uma vez por todas, responder esse tema, né? Que é um rapaz, se não me engano, ele se chama Ivan. Bom, eu não lembro o nome dele. Ele me perguntou hoje de tarde, numa conversa, ele falou para mim, olha, você não acha, por exemplo, que a descoberta de água em Marte, de água salgada em Marte, da aceitação, conduz para a aceitação da vida, né? E com a aceitação da vida nos outros planetas, isso não significa que a NASA, os americanos aceitaram os extraterrestres, né? E eu falei assim para ele assim, olha, não é bem assim, né? É um pouco ingênuo a gente pensar dessa forma, não é bem dessa forma, porque reconhecer a vida, né, é muito diferente de reconhecer a vida inteligente. Então, por exemplo, se a NASA já se encontra disposta a reconhecer a existência de micróbios ou de bactérias das águas de Marte, vamos dizer, né, que uma sonda venha descobrir águas em Marte e que essa água tem umas bactériazinhas, tal, isso está muito longe de reconhecer os ETs, os Greys, os reptilianos, etc. Né? Da ufologia, quer dizer, isso não significa uma aceitação da ufologia. Né? A ufologia continua sendo uma ciência não, um estudo para eles marginal, né, para esses cientistas. Aí eu falei, mas por quê? Mas eles estão reconhecendo, não é o começo de uma abertura, não sei o quê. Eu falei assim, é o começo de uma abertura ou de um novo fechamento, porque eles podem dizer que tem as bactérias e acabou, né? Eu falo assim, não sei se isso é uma abertura, se é simplesmente isso é para encerrar o assunto, né? Quer dizer, isso não dá realmente um passo, no sentido de aceitar que existe vida inteligente visitando a Terra, que é o caso da ufologia, né? Eu falei assim, poxa, mas não sei o que, não sei o que. Aí eu falei assim, olha, o caso é o seguinte, vamos começar do ponto de vista da astronomia, né? A astronomia, você pega esses astrônomos mesmo que debocham abertamente da ufologia, tipo Marcelo Gleiser, esses caras, né, eles têm uma postura, qual é a postura deles, né? Não é negar, a essa altura, estudando a tabela periódica dos elementos e a abundância de água, oxigênio, carbono, planetas em zona de conforto, de zona habitável pelo universo, estrelas de tamanho porte médio, estrelas estáveis e tudo mais, os astrônomos sabem praticamente, vamos dizer, de senso comum, né, já de praticamente comum acordo, que pode existir vida em muitos sistemas solares, por aí na nossa galáxia e em outras, né? Isso não é o X da questão, não é o admitir que a vida pode existir. Né? Diferente das pessoas religiosas que acham que só a Terra tem vida, que Deus só fez a Terra, isso já é uma ortodoxia, já é um dogmatismo, já é uma doidice, né? Já é uma não aceitação do óbvio, que o universo está cheio de planetas parecidos com a Terra. Mas os cientistas têm uma capacidade maior de reformular suas crenças, suas ideias, então eles sabem que existem vários planetas aí que podem parecer com a Terra, até gêmeos da Terra, né? A gente fala até de planetas gêmeos, né? Quer dizer, seria uma nova Terra, seria um planeta mais ou menos do mesmo tamanho, com o mesmo tanto de água, que se você estivesse lá você não saberia que você não está na Terra. Né? Legal, tudo bem. Mas a questão dos cientistas céticos, né, dos caras céticos, é a questão da impossibilidade, que eles acreditam, da viagem interestelar. Então, para eles, o que é impossível não é que exista vida. O impossível é que essas criaturas que estão lá naquela estrela, sei lá, Zeta Reticuli, ou uma das de Orion, ou que seja, sei lá, esteja 4, 10, 50, 100 anos-luz daqui, que seja próximo, que seja Alpha Centauri,
que está apenas 4 anos-luz daqui, não teria como chegar na Terra, né? Isso se baseia nos nossos conhecimentos científicos atuais, né? E aí, por exemplo, eles começam a especular como é que seria possível essa viagem interestelar e nas nossas hipóteses da nossa tecnologia, né? Da tecnologia que a gente nem tem direito ainda, nem sabe, nem consegue ainda, está em fase de especulação. Mas mesmo assim, o que seria dentro do que os cientistas atuais especulam? E aí eu encontrei coisas engraçadíssimas de como seria uma viagem humana, né, até outra estrela, na cabeça dos astrônomos, dos cientistas, né? Eu encontrei aqui, pela dificuldade, são as distâncias interestelares, né? Então, por exemplo, você poderia, a viagem tripulada, né? E a viagem não tripulada, mandar uma sonda, poderia levar séculos para chegar, né? Tipo a Voyager, tá lá já passou Plutão, né? Então não teria problema nenhum mandar um desses para responder daqui 200, 300 anos, sei lá, né? Mas qual é a vantagem disso? Na velocidade atual que a gente tem, né? Então o que eles pensaram? Eles pensaram numa viagem, no caso da viagem tripulada, para pesquisa, para conhecimento, voltar para a Terra e contar, não tem sentido. Só teria sentido no caso se a Terra estivesse morrendo e todos os planetas, se esse sistema solar estivesse sendo destruído, né, e a gente não tem... É muito mais fácil, por exemplo, migrar para Marte ou para uma lua de Júpiter do que migrar para uma outra estrela. Mas se fosse o caso de migrar para uma outra estrela, que seria muito improvável e com a nossa tecnologia atual totalmente impensável, né, você precisaria ir para, vamos supor, para Alpha Centauro, que não é uma estrela parecida com a Terra, com o nosso Sol, e nós, até onde se sabe, não tem planetas parecidos com a Terra, né? E isso ia levar milênios, né? Então a gente fala, por exemplo, então os cientistas dividem em duas possibilidades: viagem interestelar de longa duração e viagem interestelar de curta duração. A de longa duração, entendeu? Prevê as tecnologias que a gente já conhece, né? Que seria assim, no mínimo 100, 200, 300 anos para chegar numa estrela, numa Alpha Centauri, por exemplo, da vida, que é pertinho, que é do lado, em termos espaciais. Então, nesse caso, essa estrela seria tão distante que eles pensaram assim, como levar humanos numa coisa dessas? Você teria que criar uma nave autossuficiente, que tivesse uma biosfera. Quem lembra daquele filme, daquela série dos anos 70, Star Lost, né? Que eles moravam numa nave que tinha várias colônias, várias biosferas, né? Seria mais ou menos essa a ideia. A viagem interestelar multigeracional. Ou seja, as pessoas iam passar filho, neto, bisneto, tataraneto, 4, 5, 10, 20, 30 gerações até chegar. A pessoa que chegasse lá em Alpha Centauro nem ia saber nem ia ter ideia de como que a Terra era. Ela falou assim, é uma lenda distante, tipo Atlântida, entendeu? Um planeta lá. Existem muitos filmes e tal, como por exemplo aquele Galáctica, né? Que na verdade eles são terráqueos, mas não sabem, né? Eles emigraram para as constelações Taura, Capricorn, Taura, Aries, Leo, não sei o quê. Eles foram para as várias constelações e tem o comandante Adama que está voltando para a Terra, né? Que na verdade a Terra é a nossa Terra, né? E eles não sabem que existe a Terra. É muito louco, esse filme é muito bonito. É muito interessante essa ideia de que, por exemplo, que você pode não ter ideia de onde você veio. Assim como a gente não sabe direito de onde a gente veio, né? Depois você tem as naves multigeracionais ou, né, uma outra possibilidade seria a animação suspensa. Essa possibilidade é menos interessante do que a multigeracional. Porque na animação suspensa, essa animação suspensa pode quebrar. Quem vai consertar? Né? É o que acontece em 2001, aquela Odisseia no espaço, né? O computador religa os caras, né? O Dave, em 2001, HAL 7000, HAL 9000, ele é o computador perfeito que religa a animação suspensa. Os caras acordam em Júpiter, né? Mas só que quando eles acordam em Júpiter, eles não... Se o computador resolver matar todo mundo, ele mata, né? Começa a matar realmente depois.
quando ele percebe que a coisa não está saindo da maneira como ele gostaria, né? Então, por exemplo, a animação suspensa é uma coisa muito perigosa. A animação suspensa é uma possibilidade muito grande no espaço, mas a animação suspensa, né, que, por exemplo, aparece no Alien, o Oitavo Passageiro, né, a Sigourney Weaver lá entra, né, com o gatinho na câmara criogênica, né, para dormir. Seria uma possibilidade para economizar meses, anos de comida, água, etc. O corpo praticamente quase morto numa hibernação. É uma possibilidade interessante, né? Para viajar aqui no nosso sistema solar, com a nossa tecnologia atual, talvez fosse o melhor, né? Porque agora para uma outra estrela só o multigeracional mesmo eu consigo conceber, porque essas máquinas iam durar 400, 500 anos de animação suspensa, é duvidoso. Será que elas iam funcionar direitinho por tanto tempo? Depois você tem outra possibilidade que seria o envio de embriões congelados, quer dizer, uma tecnologia de chocadeira onde as crianças... Aí é uma variante da animação suspensa, né? O embrião ia ficar adormecido por centenas de anos e ia ser desenvolvido quando estivesse chegando na estrela de origem. Quem ia educar essas crianças? Entendeu? Quem garante que essa máquina ia funcionar? Né? Essa é mais doida ainda que a animação suspensa. Eu acho essa bem furada. Depois tem uma outra que é assim, a vida estendida, né? Que seria assim, por exemplo, sei lá que daqui alguns séculos, né? Mesmo que daqui algumas décadas, seja normal uma pessoa viver 150, 200, 300 anos com transplante de órgão, com células-tronco, com biônica, né? Com hormônios aí do crescimento injetados na pele e tal, fazendo com que a pessoa viva um tempo maior. Como os ETs, de uma forma geral, nós sabemos que eles vivem muito tempo e que eles envelhecem muito lentamente ou nem envelhecem. Isso é o que a ufologia parece demonstrar. Então, por exemplo, você poderia ficar 1000 anos numa nave, mas, entendeu? Será que valeria a pena, né? Se você tem uma vida tão longa, você vai passar 1000 anos entre o nada e o nada, né? Quer dizer, não é que você vai conhecer vários planetas, você vai daqui até Alfa Centauro não tem nada. Quer dizer, passou Plutão, passou o cinturão de Kuiper, acabou, né? Você vai encontrar lá um planetoide 2, depois você vai encontrar coisas desgarradas, rochas, né? Um oceano de nada. Né? É um oceano sem ilha. Né? Isso também, por exemplo, estender a vida para isso, para mim, é quase uma crueldade, né? Sei lá, você pensa dessa forma. E depois eles pensam nas possibilidades da viagem interestelar rápida. Rápida pode ser sublumínica ou superlumínica. Sublumínica ou superlumínica, ou seja, abaixo da velocidade da luz ou acima da velocidade da luz. A sublumínica, né, ela tem algumas formas de propulsão, né, que seriam assim já conhecidas pelos cientistas, né? A sublumínica é possível, por exemplo, atingir 10% da velocidade da luz. Se você atingir 10% da velocidade da luz, você chega em Alpha Centauri em 40 anos. Um bom tempo. Eu tenho 49 anos, eu estou no fim da vida, né? 40 anos é... Mas tudo bem, se você é adulto, entrou na nave para chegar com 40 anos, você vai chegar lá com 60, 70, mas enfim, né? E se essa nave, aí as sublumínicas que eles pensam, né? Tem os veleiros solares que vão captando energia cósmica. Tem uma outra possibilidade, né? Que é tem aqui o Bussard Ramjet, foguete de fusão no qual o enorme coletor coletaria o hidrogênio difuso no espaço, então queimado através de uma cadeia próton-próton, expelido para trás. Esse Ramjet, ele pelo menos teria independência energética, né? Que na verdade existe alguma matéria no universo. Não estou falando da matéria escura, estou falando da matéria mesmo, a matéria como nós conhecemos,
mesmo que seja pouquinha, ela existe lá no universo exterior, no espaço exterior. Então esse ramjet de Bronson, como é que deixa eu ver como é que é o nome dele, Bussard, Bussard, o ramjet, RAMJ de Bussard, ele tem essa possibilidade, mas ele vai lá assim, ele vai a 10% da velocidade da luz, é um subluz, né? Para nosso sistema solar, maravilhoso, né? Se ele é subluz, se por exemplo você leva 8 minutos, por exemplo, a luz do Sol leva 8 minutos luz para chegar na Terra, né? Então ele levaria 80 minutos para chegar no Sol, ele levaria 1 hora e 20 minutos para chegar no Sol. Opa! Para o nosso sistema solar é um luxo, né? Talvez para o nosso sistema solar isso seja suficiente, esse sistema de propulsão, né? Foguete de antimatéria, quer dizer, já é uma especulação muito grande como coletar antimatéria, né? Seria maravilhoso, mas velocidades próximas da luz, alcançaria velocidades próximas da luz. Mas os efeitos de dilatação do tempo poderiam ser recebidos pelos tripulantes, o que encurtaria a viagem, né? Depois tem uma outra que é aqui, o veleiro solar. O veleiro solar ele vai captando energia cósmica e vai numa lenta aceleração. Também os iônicos, os motores iônicos também vão numa lenta aceleração, né? Quer dizer, eles vão lá a 10, 20% da velocidade da luz no máximo, né? Isso serve, por exemplo, eu não vejo o Nexo D para uma outra estrela nessa velocidade, né? Você precisaria de uma coisa superlúminica, não uma sublúminica. O sublúminico resolve o problema do nosso sistema solar. Por exemplo, viajar a 10% da velocidade da luz está excelente para ir para Júpiter, para 5% ou até 1% da velocidade da luz, entendeu? Se você levar 1% da velocidade da luz, você chega no Sol em 800 minutos. 800 minutos equivale a 10 horas, umas 15 horas. Está ótimo, né? É o tempo que você leva para ir de ônibus até sair de São Paulo chegar na Bahia. Entendeu? Tá ótimo, não é nada demais, né? Menos, né? Acho que é o tempo que você leva para chegar em Salvador de carro, saindo de São Paulo, ou chegar no Rio Grande do Sul de carro, saindo de São Paulo, né? Estaria ótimo, isso não teria problema nenhum, né? Agora, o superlúminico para ir para Alfa Centauro, para fazer viagem interestelar, só o superlúminico, né? Aí depois, quando eles falam de superlúminica, por exemplo, eles cogitam o teleporte, né? Mas o teleporte ele é muito arriscado, porque a gente não sabe como... Existem já estudos de teleporte, mas não existem estudos de como recompor a matéria, de como garantir. Certamente, seres vivos não dá para teleportar, é muito menos numa distância tão grande, sem as partículas se espalharem pelo universo, era a morte certa. Depois você tem uma outra possibilidade de superlúminico, que seriam os tais de buracos de minhoca. Mas os buracos de minhoca são ainda, né, uma suposição física, né? Não foi encontrado ainda o buraco de minhoca, né? Então, por exemplo, esse buraco de minhoca é uma conjuntura, é uma conjectura da física, né? Ela não foi encontrada ainda a verdadeira... ali tem um buraco de minhoca, você coloca uma partícula, ela sai lá do outro lado do universo. Nunca foi encontrado isso, né? Ele é através de é chamado de ponte de Einstein-Rosen, quer dizer, é uma teoria estabelecida lá pelos físicos, mas nunca provada ainda no cosmos de uma forma pertinente, né? As soluções conhecidas exigem suposições bastante reais, como por exemplo a existência de uma massa negativa, né? Nunca foi encontrada uma coisa de massa negativa. Depois existe o dobra espacial. Aquele dobra espacial que o Capitão Kirk fala na Enterprise, o dobra 1, dobra 2, dobra 3, dobra 4, que o Spock e o Kirk falam, aquilo é uma teoria da física. Aquilo não é invenção do Star Trek, não, do Jornada nas Estrelas. Aquilo foi criado
pelo Alcubierre, um matemático teórico, né? Miguel, era um mexicano, Miguel Alcubierre. Só para ler letra no nome dele, se vocês quiserem procurar, Alcubierre, Alcubierre, tá? Isso foi nos anos 60, né? E aí, em 1994, ele amadureceu a teoria. Ele propôs um método de alongamento do espaço numa onda que, em teoria, podia fazer com que o tecido do espaço à frente de uma nave espacial se contraia, enquanto que o tecido que está atrás da nave se expanda. A nave se deslocaria surfando nesta onda, em uma região chamada bolha de dobra, onde as características normais do espaço-tempo se manteriam inalteradas, mas fora estariam alteradas. Uma vez que a nave não estaria movendo dentro dessa bolha, mas transportada junto com ela, os efeitos de dilatação do tempo previstos pela teoria da relatividade espacial não se aplicariam na nave, fazendo com que a altíssima velocidade do deslocamento não implicasse em se deslocar mais rápido do que a luz. Uma vez no interior da bolha, a luz continuaria a ser mais rápida que a nave. Assim, uma loucura, né? Eu não entendi nada. Assim, a proporção Alcubierre não contradiz a alegação tradicional da relatividade, que proíbe que um objeto com massa rápido seja mais rápido, que um objeto com massa seja mais rápido que a luz. Estou lendo aqui um negócio que não estou entendendo nada, né? Muitos críticos contestam a possibilidade real de se criar uma dobra dessas devido à energia necessária, equivalente à massa do planeta Júpiter. Mas recentemente o Dr. Harold White, chefe do tema de propulsão avançada do Engineering Directorate da NASA, encontrou uma solução que muda o jogo. White descobriu que a energia necessária é menor do que a esperada. Se for optimizada a espessura da dobra espacial e oscilar a intensidade para reduzir a rigidez do espaço-tempo, seria possível reduzir a quantidade de combustível para uma tangível. Em vez de uma bola de matéria exótica do tamanho de Júpiter, seria apenas preciso 500 kg para mandar uma bolha de 10 metros a uma velocidade efetiva de 10 c. Né? Isso tornaria mas a crítica a essa possível teoria é que a matéria exótica não se sabe se realmente existe. Mas Harold Sonny White e Eric W. Davis descreveram de uma densidade de energia positiva toroidal pode resultar em uma região de pressão negativa esférica, eliminando possivelmente a necessidade da matéria exótica real. Né? Como seria possível desligar a bolha da dobra, pois os fótons não se comunicam com a bolha? Seria ruim, na realidade, é uma boa notícia. A bolha da dobra é instável, uma propriedade da mecânica quântica chamada tensor de momento de energia normalizado. Tenderia a aumentar descontroladamente as regiões dobradas. Bom, é um negócio que não dá para entender, mas esse conceito de dobra, né, seria que você, por exemplo, você ia modificar, com uma certa energia, você ia modificar, criar uma bolha, né, e essa bolha ali dentro, a nave estaria intacta, mas lá fora o espaço e tempo estaria deformado. Então você poderia ultrapassar a velocidade da luz sem que nesse campo de força que é a bolha da dobra, que a gente chama de bolha da dobra, é esse campo de força, na verdade, onde o espaço e tempo se mantém inalterado, normal. E lá fora está acontecendo uma bagunça, você está passando a velocidade da luz, está fazendo uma confusão. Isso é bem mais parecido com o que os ETs fazem. Né? Isso está bem mais correto. Não temos a tecnologia, não entendi como é que ele achou que ele ia fazer isso, mas a ideia está correta. Provavelmente esse cara gosta de ufologia. Então é isso. Quer dizer, os astrônomos, não é que eles não negam a existência, só para concluir, não é que eles negam a existência da vida extraterrestre. Isso que os ouvintes têm que entender. Eles não estão negando a existência da vida extraterrestre. E também não estão negando muitas vezes a existência da vida inteligente. Eles estão negando a possibilidade de chegar aqui. Né? Essa é a nova face do ceticismo. Né? É falar assim, não, existe a vida inteligente, existe a vida nos outros planetas, existe vida em Marte, primitiva ou não tão primitiva, mas não existe vida inteligente na cabeça deles. Mas, por exemplo, uma vida que exista, por exemplo, em Orion, não tem como chegar aqui. Porque nós não temos como chegar lá. Né? Só que esse é o conceito pobre. Porque, na verdade, se você for pensar,
né? O homem medieval jamais imaginou que ia existir avião, ou que ia existir celular, ou que eu ia estar falando com vocês aqui, né? Então a ciência, por exemplo, ela não pode se pautar pelo que a gente já sabe, né? O que um homem de 300 anos atrás ia pensar da gente aqui, conversando nesse pedaço de vidro? Né? Uma feitiçaria, uma coisa demoníaca, né? Uma macumba, né? Espelho mágico, né? O que seria isso? Né? O que seria, por exemplo, um avião na cabeça de um homem de 300 anos atrás? Né? Não precisa nem 200 anos atrás, um pouco antes de Santos Dumont ou dos irmãos Wright, vamos dizer, no tempo da rainha Vitória menina. Impossível. Totalmente totalmente sem nexo. Um carro há 300 anos atrás, há 400 anos atrás, é uma coisa totalmente sem nexo. Como que uma coisa anda sem cavalo? Né? Então a gente não pode julgar pelo que a gente sabe. Nos anos 30, no século XIX, se acreditava que se um trem acelerasse a mais de 30 km por hora, atingisse uma velocidade superior a 30 km por hora, as pessoas seriam esmagadas pelo puxão. E o trem-bala hoje em dia? E o avião? Né? Quer dizer, a ciência ela é muito falha, porque assim, todos nós somos muito falhos, porque você teria que experimentar esses limites. E não tem como experimentar esses limites, porque não tem tecnologia para voar tão rápido. Tá bom? Então essa é a minha resposta para o amigo, não lembro o nome dele, que me perguntou essa coisa, de por que, por exemplo, que eu não estava entusiasmado com a admissão da vida microbiótica em Marte. Eu falei assim, isso não vai mudar a caretice dos astrônomos e dos cientistas da NASA. Tá bom? Essa é a minha opinião. Chico Penteado, programa Diálogo Cósmico, Namastê.